Um bom dia para todos vocês, que seja um dia de muitos milagres, de muitas bênçãos, que a graça de Deus se estenda a todos nós. Eu quero convidar vocês nesta manhã para nós abrirmos a palavra de Deus e eu quero meditar rapidamente aqui sobre algo que o Espírito Santo vem me incomodando muito essa semana. Ontem, em alguns aconselhamentos que fizemos, falamos sobre isso também. Ministrei um pouco às mulheres sobre isso na quarta-feira. E eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito Santo, de Gálatas capítulo 5, versículo 23, onde a palavra de Deus diz que uma das características de alguém que tem o Espírito Santo é o domínio próprio. E você tem domínio próprio? Você tem um domínio próprio? O que é o domínio próprio? É a capacidade que eu tenho de dizer sim e não para eu mesmo. É a capacidade que eu tenho de me obrigar a fazer e a não fazer determinadas coisas. É a capacidade que eu tenho de dizer eu não posso fazer isso ou eu devo fazer isso. Isso é o domínio próprio. E, infelizmente, muitas pessoas hoje estão colhendo frutos amargos e problemas grandiosos porque falta o domínio próprio. Qual o problema de quando eu não tenho domínio próprio? Algumas das características, né, de que o domínio próprio não existe é porque quando falta o domínio próprio, eu me torno uma pessoa, perdão, irmãos, eu me torno uma pessoa impaciente, estressado, nervoso. Quantas pessoas hoje que estão totalmente sem paciência? Nervosos, estressados. E como reage? Eu nem falo como age, não, porque às vezes você é uma pessoa nervosa, mas você age tranquilamente, né? Você consegue manter a calma. Mas como reage uma pessoa nervosa? Como reage uma pessoa que não tem paciência? Geralmente reage gritando, reage berrando, reage xingando, reage nervosa falando besteira, porque não tem domínio próprio. Então a impaciência, presta atenção no que diz Provérbios 16, 32. Melhor é aquele que tem paciência do que o herói de guerra. E o que domina o seu próprio espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Então você veja como que a Bíblia coloca em alto grau, em alta elevação, aquele que consegue dominar a si mesmo. A Bíblia diz que essa pessoa é melhor do que o que domina uma cidade inteira, é melhor do que aquele que toma uma cidade, é melhor do que aquele que é herói de guerra. Ou seja, a pessoa que tem domínio próprio, ela viverá coisas extraordinárias de Deus. Bom dia, Magna Lima. Então, eu vejo que por muitas vezes, por falta de domínio próprio, a gente fala demais, fala na hora errada, fala... E por quê? Porque estamos nervosos, estressados, e aí, meu irmão, o caldo entorna. Outra característica da falta do domínio próprio é o descontrole. Eu não consigo dizer não para mim. Aí hoje eu vejo um monte de gente que é descontrolada na hora de comprar. Compra o que não pode, compra o que não deve, compra o que não precisa, mas compra. Compulsivos. Pessoas compulsivas por compra. Pessoas compulsivas por comida. Pessoas compulsivas por dormir. Ou seja, há um descontrole nessa pessoa. Provérbios 25, 28 vai dizer assim: como uma cidade derrubada, que não tem muros, ou seja, que não tem limites, assim é o ser humano que não tem domínio próprio. Ou seja, a pessoa que não tem domínio próprio, bom dia, Elísia Pinto, a pessoa que não tem domínio próprio, ela não tem controle na hora de comer.
Eu falo porque eu já passei por isso de uma forma muito terrível. A pessoa que não tem domínio próprio, ela come além do que precisa, ela come mais do que necessita. A pessoa que não tem domínio próprio, ela está descontrolada, então ela fala quando não era para falar, ela cala quando era para falar, ou fala gritando, fala berrando, está descontrolada, a pessoa descontrolada. Então você não consegue ter com essa pessoa, às vezes, um diálogo, você não consegue ter com essa pessoa uma conversa, porque ela está descontrolada. E quantas pessoas hoje compulsivas? Pessoas que não conseguem se dominar, pessoas que não conseguem se controlar. Ah, quando eu vejo, eu já falei. Ah, quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, já fui. Ou seja, ela está declarando: eu não tenho controle sobre mim mesmo. Irmãos, isso é terrível. A falta de controle sobre as tuas atitudes, a falta de controle sobre você. A Bíblia está dizendo que você é como uma cidade que foi derrubada, que não tem muros, ou seja, você que não tem domínio próprio, você que não se domina, você é uma pessoa descontrolada e totalmente devastada. Existem pessoas hoje que elas precisariam estar aos pés da cruz, clamando a Deus e dizendo: Deus, me dê domínio próprio. Deus, me dê a capacidade de dominar minhas atitudes, meus gestos, minha fala, minha reação. Porque tem gente que, se você estiver tratando ela bem, se tiver tudo calmo, nossa, ela é um amor, ela é um doce. Mas se você pisar no calo dela, ela explode, vira um tigre, um leão, vira um demônio. Infelizmente. Não, porque se mexer com mama, o que é isso? E cadê o domínio próprio? Aonde está o domínio próprio dessa pessoa? Ah, eu tenho Deus. Mas você tem Deus e não tem domínio próprio? Quem tem Deus tem domínio próprio. Quem tem Deus se domina, porque é fruto do Espírito Santo. O que Gálatas está dizendo para nós no capítulo 5? Todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm domínio próprio. Se não tem domínio próprio, está faltando a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantas desgraças nós atraímos, nós causamos por falta disso. Por falta de controle. Por falar na hora errada o que não era para ter falado. Por abrir a boca quando era para ter ficado calado. Por ter mandado aquela mensagem quando não era para ter mandado. Por ter, num momento de raiva, de ódio, ter falado uma coisa que não era para ter falado. Porque faltou o quê? Domínio próprio. Aí Satanás sabe que você não tem domínio próprio, vai lá, te cutuca, porque ele já sabe que quando ele te cutucar, você vai jogar de volta, você vai explodir, você vai falar besteira, você vai jogar tudo no ventilador. Ele já sabe. Então é uma cidade derrubada. Satanás entra e sai a hora que ele quer. O Satanás não precisa nem possuir você. Ele não precisa nem estar no controle. Ele já sabe que tu é uma pessoa sem domínio próprio. É só ele pegar alguém para te alfinetar. É só ele pegar teu marido, tua mulher, teu filho, pegar uma pessoa no trabalho para te alfinetar, e ele sabe que você vai se descompensar totalmente, vai falar besteira, vai meter os pés pelas mãos, e ele conta com essa falta de domínio próprio que você tem. Outra característica de quem não tem domínio próprio é a ignorância. Quantas pessoas ignorantes? Ah, mas é o jeito de ser da pessoa? Não. É falta da presença do Espírito Santo. Você consegue imaginar o Espírito Santo ignorante? Você consegue imaginar? O Espírito Santo que é doce, amável, sensível. Você consegue imaginar o Espírito Santo ignorante? Gritando, berrando, falando besteira, fazendo grosseria. Você consegue imaginar o Espírito Santo fazendo isso? Eu não consigo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é amável. Ele é educado. Ele é doce. O Espírito Santo é sensível, é humilde.
Então eu não consigo ver o Espírito Santo gritando, berrando, sendo ignorante, sendo mal educado. Nunca eu consigo imaginar isso. E quando o Espírito Santo exerce o governo sobre mim, quando o Espírito Santo está em mim, eu me torno uma pessoa mansa. Fruto do Espírito de Gálatas 5:23. Mansidão, domínio próprio e temperança. Quando o Espírito Santo está em mim, eu sou educado. Eu sou comedido. Eu penso antes de falar. O Espírito Santo cala a minha boca. O Espírito Santo vai falar, agora pode falar, agora fica quieto. O Espírito Santo fala, ó, esse jeito de falar está errado, fala manso. O Espírito Santo me governa. E é maravilhoso ser governado pelo Espírito Santo. Salmos 32:9 diz assim, não seja como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Tem gente que parece um cavalo, literalmente. Tem homens que literalmente são os cavalos. E tem mulheres que literalmente são as mulas. E a palavra de Deus está dizendo, não seja como esses animais. Teimosos, ignorantes, ríspidos, bravos. Não seja assim. O Espírito de Deus quer cuidar de você. O pior nível de uma pessoa sem domínio é que ela se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências das suas ações. Eu falo mesmo. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. E aí, dane-se os outros. E fira quem tiver que ferir, magoe quem tiver que magoar. Tem pessoas que, se elas estiverem com a razão, se elas estiverem certas, elas acabam com tudo. Elas destroem um quarteirão inteiro. É só ela estar certa. E é por isso que uma das frases que eu mais amo na minha vida é melhor ser feliz do que ter razão. E tem gente que não abre mão da razão. Ela pode acabar com o casamento dela, ela pode destruir uma amizade, ela pode acabar com o ministério, ela pode ferrar com a família toda, mas ela não abre mão da razão dela. O que adianta eu ter razão e ser infeliz? O que adianta eu ter razão e viver sozinho, isolado? O que adianta eu ter razão e perder as pessoas que eu amo? O que adianta eu ter razão e estar triste e amargurado? Eu prefiro ser feliz. Se Jesus fosse usar a razão dele, naquele momento da cruz, toda a terra teria sido exterminada. Glórias a Deus que ele usou o amor ao invés da razão. A Elísia está dizendo, a coisa certa dita na hora errada dá errado. Sim. Porque tem gente que fala assim, eu estou falando a verdade. Nem toda verdade é para ser dita. A verdade tem a hora certa de ser falada e ainda tem o jeito certo de ser falada. A verdade dita na hora errada faz a coisa errada. A verdade dita da forma errada também gera coisas erradas. Então, a verdade tem hora para ser dita e forma de ser dita. Mas para isso eu preciso de quê? Domínio próprio. Então, uma pessoa que está tomada de orgulho, de impaciência, que não tem controle sobre suas ações, uma pessoa ignorante, que não tem domínio de si, falta nela o domínio próprio. E é algo maravilhoso porque o domínio próprio é um presente de Deus para nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, é porque ele está dizendo, você não tem, mas eu te dou. Meu filho, minha filha, você está passando por isso? Você é essa pessoa descontrolada? Você é essa pessoa ignorante? Você é essa pessoa que está sem paciência, nervosa, que fala besteira, fala demais, fala com ignorância? Você é essa pessoa? Eu sou essa pessoa. Deus está dizendo para a gente nessa manhã, não precisa ser mais essa pessoa. Eu vim para te dar vida, eu vim para te dar o meu Espírito Santo, e o meu Espírito Santo vai te trazer domínio próprio. Um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esta live nesta manhã.
Muito mais do que dizer que tem Deus, eu preciso mostrar o fruto dele na minha vida. Falar até papagaio fala. Falar que tem Deus, qualquer um fala. Mas eu preciso mostrar Deus através de gestos e atitudes. Através da forma como eu falo e através do que eu falo.